the Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até a minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11.000 contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Repassando então o que precisa ser aprendido efetivamente no cálculo de empuxos. O empuxo, o que é empuxo mesmo, Anderson? O empuxo é uma força, basicamente seria a área que a força vertical está sendo aplicada em um muro de contenção, é isso? Mas o que é empuxo mesmo? Você quase empuxo é uma força? É uma força. Isso. Geralmente? Geralmente o quê? Horizontal. Ah, sim, isso. Então, empuxo... é uma força, em geral, horizontal. Nem sempre. Se o muro tiver atrito, ela inclina um pouquinho. Toda estrutura enterrada sofre empuxo. Pode ser no repouso, que geralmente não acontece, porque no momento que você faz estrutura, você afrouxa ou aperta. Pode ser ativo, quando a estrutura afrouxa o solo, e passivo, quando a estrutura aperta o solo. Para que eu vou calcular o empuxo, Anderson? Para quê? Pois não, o empuxo ele é só horizontal? 99% horizontal. Às vezes ele inclina um pouquinho se o muro tiver atrito, se for rugoso. Mas é uma força horizontal. Qual era a pergunta que você ia dizendo? Para que eu calculo esse tal de empuxo? Para você poder dimensionar um muro de contenção? O que você chama de dimensionar a estrutura de concreto? Pode ser o número de aço, o tamanho dele. De aço e dimensões. Correto. Então eu preciso do empuxo para dimensionar o concreto. E, em geral, é calculado como se fosse uma viga em balanço sujeita a uma carga concentrada. Se o programa te permitir, melhor do que a carga concentrada,
é uma pressão triangular ou retangular, depende, sobre a viga. Também, em geral, para os senhores que me veem aí, a ficha que a parte enterrada ou engastada no solo tem 1/3 da altura. Costuma ter 1/3 do comprimento da cortina, ou seja, uma cortina de 6 metros, é bom que ela tenha pelo menos 2 metros enterrada no chão. Um murinho de 2,5 metros ou 3, é bom ter 1 metro de pilarzinho encostada no chão. Frequentemente, se vê muros simples caindo porque não foi engastado no solo. O muro pode ser feito até de tijolão de concreto, aquele calha com viguetas, mas o pilarete tem que engastar no solo. Muito bem. Esqueci o seu nome? Alexandre. O que é matematicamente o empuxo? Como é que eu chego no tal empuxo que eu quero? Área de quê? Em geral, de um triângulo. A área do triângulo é o que mesmo? Base vezes altura sobre 2. Então, o que é altura? A altura seria o nosso gama H vezes o K. Não. Não, altura não. Ah, não. A altura é o que? A altura do talude. A altura da escavação. Sim. E a horizontal? O que é? A horizontal. O que é litro, segundo, quilômetro? É tonelada por metro quadrado? Tensão. Tensão. Como é que eu calculo essa tensão? É vertical ou horizontal? Ela é horizontal. Como é que eu calculo uma tensão horizontal? Professor, pelo amor de Deus. Alguém? Tensão Me horizontal? ajuda aí, tô confuso. Gama H vezes o coeficiente de empuxo. O gama H é uma tensão horizontal, vertical, inclinada? Vertical. Para transformar a vertical na horizontal, coeficiente de empuxo. No caso de cortinas que sempre movimentam, vai ser o empuxo no estado ativo. Muito bem. Como é que eu obtenho o gama? O rapaz de azul aqui, qual é seu nome? Como é que eu acho o peso específico de um solo? Calma. Eu preciso do gama, não preciso? Quanto é que vale o gama de um solo assim, numa média geral? Lembra? Quanto vale o peso de um solo em geral? Gustavo? 1,6. E como é que eu acho esse peso do gama? De ensaios ou correlações. Eu já tinha mostrado que tanto nesse livro como no de sondagem, vários têm. No capítulo 2 tem correlação. Entrando-se com SPT, com a umidade do solo, se ele é úmido, se é saturado, se é submarcha, o gama. Muito bem. Como o empuxo é ativo, eu estou recomendando usar essa fórmula. Cuidado, hein? Não é o menos seno de φ ao quadrado, que é o caso para empuxo no repouso, que é raríssimo acontecer nas nossas obras. É o empuxo ativo. O passivo é só botar mais aqui. Tangente ao quadrado de 45 menos φ sobre 2. Muito bem, eu vou precisar do ângulo de atrito. Como é que eu acho o ângulo de atrito? Alguém, por gentileza? Triaxial. Então, o ângulo vem através da reta de Coulomb. É a inclinação da reta e a coesão é onde ela intercepta o eixo. Então, por gentileza, vamos continuar o exercício. Alguém me dá o passo do cálculo do empuxo? Qual o número que era? Step 4. Cálculo do empuxo ou do coeficiente. Cálculo do coeficiente. Pode anotar e me entrega até, se for o caso, numa folha de caderno. Não esquece de botar o nome. Do coeficiente de empuxo ativo.
K ativo. O rapaz aqui é Mateus, seu nome? Vitor. Quando é que na obra vai acontecer o empuxo ativo? Antes. Qual é o maior? Ativo ou passivo? Ativo. Quando é que acontece o empuxo ativo? Sei, mas me dá uma definição assim, mais didática, mais pé no chão. Quando é que acontece o empuxo ativo? Quando retira o solo. Fofô? Então, tubulão é um tipo de escavação, um tipo de fundação que você escava, na mão até, tira o solo. O solo vai apertar o tubulão. No empuxo ativo, passivo ou repouso? Ativo. Muito bem. Então, eu preciso do coeficiente de empuxo ativo. O coeficiente de empuxo ativo vale tangente ao quadrado de 40... Quanto foi o φ do trabalho de alguém? Alguém me dá um valor do ângulo de atrito? Vou colocar 26 porque facilita. Alguém na máquina, por favor, já calcula... 13 para 5, 2, 3. Tangente ao quadrado de 45, vai dar? Alguém na máquina, por favor, 0, 0,39. Alguém confirma esse valor? Muito bem. Agora é uma questão de feeling. Esse valor para coeficiente de empuxo ativo é baixo ou é alto? Qual é o coeficiente de empuxo da água? Lei de Arquimedes, alguém se lembra? 1. Então, o pior solo vai aplicar empuxo 1. Esse valor de 0,39 ou 0,4 é baixo ou é alto? Um pouco baixo. O ativo normalmente chega a 0,5, 0,6. O repouso, 0,8. O passivo, 5 ou 10. É muito grande o passivo. Alguém pode me dizer se... Por que esse valor deu um pouquinho baixo? Porque o solo é relativamente bom, é resistente. Tá certo? Muito bem, tendo o coeficiente de empuxo, agora eu posso calcular as tensões horizontais para traçar o diagrama, achar a área e calcular a peça. Qual é o próximo passo no trabalho de vocês? Step 5. E o step... Ah, sim. Step 5. Cálculo do empuxo no ponto. Nós temos aqui o ponto A, ponto B, ponto C. Eu vou dividir isso porque aqui ele é peso específico natural, úmido. Aqui ele é submerso. Então, no ponto A. Desculpa, no ponto B. Ora, eu vou precisar do empuxo. Para ter o empuxo, eu preciso da tensão horizontal e o coeficiente de empuxo. Aí eu traço o diagrama. Então... Empuxo ativo no ponto B, vale, desculpa,
vamos calcular a tensão horizontal primeiro. A tensão horizontal no empuxo no ponto B vale H1 vezes γ1 vezes coeficiente de empuxo Ka 1. Não vai mudar, porque o ângulo de atrito não mudou. Ele vai ser igual aqui em cima e aqui embaixo. Então, alguém, por gentileza, calcula tensão horizontal no ponto B, que é isso que eu quero aqui, olha, no ponto B, é essa tensão horizontal para calcular a área, vale. Está dando tempo de copiar? Está muito rápido? Tá, não é o giz. Mudar a fabricação do giz, ele não escreve legal. Então vamos lá. Vou tentar um giz de outra cor, porque essa fábrica não é boa. Altura H1 me dá um valor qualquer de vocês. 2 metros. E a altura total do tirante, da cortina? Não foi dado que o nível d'água estava na metade da altura? 3,6. Foi dado nesse exemplo que a altura depende do número de cada aluno e o nível d'água na metade. Então vai ser 3 vezes γ1. Foi o gama natural, desculpa, γ1 está aqui, olha, 1,5 vezes coeficiente de empuxo que deu 0,4, né? 0,39. Aqui vai dar possivelmente 4,5 vezes 0,4. Deu 1. Toneladas por metro quadrado. Então, se eu quisesse, eu já podia calcular o empuxo aqui, mas vou fazer o diagrama, primeiro de tensões, depois de empuxo. Aqui eu tenho tensão horizontal igual a 1,75 toneladas por metro quadrado e tenho essa altura 3 metros e essa 6. Muito bem. Alguma dúvida até aqui? Só lembrando que o empuxo é a resultante de uma área física, ou seja, não é metro vezes metro dividido por 2, não. Na realidade, vai ser metro dividido por tensão, né, que é a base, tensão horizontal. Próximo passo, cálculo. Step 6, cálculo da tensão horizontal no ponto C, embaixo. Oi? Vamos calcular depois, porque fica automático, né? Cálculo do empuxo fica para depois. Step 6.
Com esse giz melhorou a visibilidade aí? É mesmo porque a luz paralela, ela polariza o quadro, não é bom. Muito bem, nós estamos em aula da Universidade Católica de Brasília. Espero que no próximo ano o quadro já seja branco com tinta, porque esse novo tipo de giz, inclusive, dá alergia, não é muito bom. Nós vamos separar o cálculo por partes, fica melhor. Olha, devido à parte de cima, esse empuxo desce, a tensão horizontal desce como se fosse um retângulo. É o mesmo valor de cima, ou seja, é essa pressão, ela passa para baixo. Então, essa pressão tem uma primeira parte que é igual à de cima, porque ela desce, é o peso de cima que vai acumulando. Então, na hora de calcular o empuxo, aqui é um triângulo, mas aqui é um retângulo. É o mesmo valor de cima. Entenderam? Então, como eu já tenho sobrecarga em cima, ela desce igual, e na hora de calcular o empuxo, ela calcula como se fosse um retângulo. Ficou dúvida aí? Então, lembre-se, se eu for calcular por partes, por camadas de gama diferente, ou lençol freático, eu transfiro para baixo. Segunda parte do cálculo. No ponto, ainda no mesmo ponto C, devido ao peso do solo no trecho BC. Muito bem, no trecho BC, volta a ser um triângulo, né? Porque daqui para cá, como se não existisse lá em cima, vai ser um triângulo. Aqui tem duas formas de calcular. No trecho BC, o solo está submerso, debaixo d'água. Um solo debaixo d'água tem um gama maior ou menor? Menor, por causa do empuxo. Inclusive, pode-se usar a teoria básica de que o gama submerso que sofre o empuxo de baixo para cima é igual o gama saturado menos o peso específico da água, que é 1. Lógico, se eu peso 86 quilos, lá debaixo da água eu vou pesar isso menos o volume de água correspondente a mim. Se eu ocupo um espaço de 30 litros, vai ser menos o peso de água de 30 litros, cujo peso é 1 tonelada. Então, se pode calcular por essa fórmula, mas, como dificilmente eu tenho um solo totalmente saturado, inclusive para simular no laboratório eu faço sucção para a água entrar na amostra, algumas tabelas já mostram qual é realmente o peso do solo submerso, com um pouquinho de bolha de ar ainda.
principalmente se for bolha oclusa, que não tem ligação com outra. No laboratório eu posso simular isso, fazendo vácuo nela, eu puxo a água, suga a água até ele encher bem. Portanto, tem duas formas, ou uso o gama SAT menos 1, que daria 0,8, que ele fica mais leve, ou uso nas tabelas o gama saturado. No capítulo 2, que depois a gente vai mostrar com mais detalhes, já tem indicação do solo saturado, quando é argila ou quando é areia. Mas até lá vamos usar o padrão para quem não tem essas tabelas. Então, o gama submerso que eu vou usar na parte de baixo vale 1,8, que é o saturado, menos 1, que é igual 0,8 toneladas por metro cúbico, ou quem preferir, 8 quilonewtons por metro cúbico. Toneladas por metro cúbico é 10 vezes maior do que 8 quilonewtons. Então, só para não perder a base do trabalho, como eu disse aqui, eu já vim com teoria e prática ao mesmo tempo. E na prática você tem duas formas. Ou usa o gama SAT, que eu disse que é difícil de ter na vida real, mesmo debaixo da água por milhões de anos, sempre vai ficar uma bolha de ar. Ele nunca está saturado. Saturado é o seguinte, todos os vazios, lembram-se? Está cheio. Ou então já existe correlações entre SPT e gama sub. Mas quando não tem, usa o padrão, que é o SAT menos 1. Nós temos na tabela do capítulo 2 desse livro, temos a correlação SPT, que eu vou passar inclusive a cópia para vocês. Muito bem. Então, o empuxo só do trecho BC, porque em cima do trecho AB eu já calculei, vale, a tensão horizontal no trecho BC, ou seja, lá embaixo, vai ser gama H vezes kappa A na segunda camada. Portanto, vai ser gama 0,8, H ao quadrado, que foi dado 3 metros ao quadrado, não é ao quadrado, desculpe, é o gama da segunda base. Eu vou até tirar esse 2 daqui e botar C, para evitar essa confusão aí. Gama do grupo C, grupo C, grupo C. O coeficiente de empuxo é o mesmo, porque não mudou o ângulo de atrito. Ah, sim, tinha sido dado 30 graus, né? Então, vamos trabalhar com um dado de um dos alunos, 26. Foi dado o OCR para vocês acharem o ângulo de atrito. Então, kappa A deu 0,39. Portanto, a tensão horizontal lá embaixo deu isso. Alguém confere esse valor? Repete a pergunta. Isso. Ou se você já usar o gama sub, já tirei essa força da água. Já. Mas vamos usar o padrão. Maneira. Muito bem. Ainda dividindo isso por partes, vou calcular devido ao empuxo da água, e água dá um empuxo grande, apesar de que ela não é tão pesada, é 1 tonelada, ela gera um empuxo de 1.
Lembra que o solo, apesar de ser mais pesado, olha aí, o solo chegou a pesar 1,5 toneladas, etc., o coeficiente de empuxo é baixo, 0,39, ou seja, a força horizontal fica reduzida pela metade. Quando é passivo, quando eu empurro com o grampo ou tirante, aí sobe muito. Então, no ponto C, devido à água. Então, a tensão horizontal devido à água, o W, que vem do inglês de water, vale o peso específico da água, vezes a altura do nível do lençol freático, que é a poropressão, isso aqui é a pressão da água nessa altura, vezes o K da água. Desculpem, a água não tem puxo passivo, nem repouso, nem nada. É o K da água. Então, a tensão horizontal no ponto C devido à água vai ser peso específico da água, quanto vale? 1 tonelada por metro cúbico. Altura da água, 3. Poro, pressão ou pressão neutra. Vezes coeficiente de empuxo da água, 1. Lei de Arquimedes. Portanto, isso vai dar... Veja que o empuxo é bastante grande, né? Por isso é que parede de piscina costuma desabar. Por isso é que quando você esvazia uma cortina, o solo dá um empuxo ativo em cima dela, mas pode quebrar, é comum. Trinca, começa a vazar, trinca no pé da parede da cortina. Então, se você tem uma piscina de 3 metros, quando ela está cheia, de dentro para fora, 3 toneladas por metro quadrado, ou seja, cada faixa de 1 metro de parede, 3 toneladas. Contrabalança o solo, que dá um empuxo ativo, costuma ser menor do que o da água. Se esvaziar a piscina, fica só o solo, ele pode quebrar. Se esvaziar a piscina também, ela dilata, pode soltar os azulejos, tá? Cuidado, esvaziar a piscina tem que ser rápido. Segunda, se o solo amolecer por vazamento de tubo, fica sem apoio do lado do solo. Vai quebrar a parede, que a água dá um empuxo muito grande. Então, a piscina é calculada como uma cortina bem calculada, mesmo porque a carga é real, né? A água é real. Pronto. Já tem todos os diagramas. Agora vou calcular o empuxo e depois o momento fletor. Step 7. Agora eu calculo o empuxo. Alguém já pode ir calculando e me dando os valores? Na porção 1. O rapaz aí do fundo de blusa branca, qual é seu nome? Weasley. O empuxo é igual para calcular? O empuxo vem da onde? Como é que eu calculo o empuxo? Área. No caso 1 vai ser um triângulo. Então, me diz, me dá os valores. Empuxo na região 1 vai ser área. Base 1,75, não precisa descer 2 casas, vezes altura 3 metros. Preciso multiplicar pelo coeficiente de empuxo?
porque ele já está calculado aqui. Vai aparecer a altura de novo aqui, olha. Por isso é que na fórmula do empuxo aparece H ao quadrado. Esse 175 não é gama H? É, vezes H para achar a área, porque isso aqui é só a base. Daí aparece o H ao quadrado, vezes o coeficiente de empuxo. Então, a fórmula teórica do empuxo é meio de gama H ao quadrado sobre 2 vezes o coeficiente de empuxo, no caso ativo. Aparece o quadrado porque ele entra na base e na altura. Alguém já calculou o primeiro? Duas pessoas na máquina, por gentileza. 2,63, muito bem. Então, eu tenho um empuxo aqui, aplicado, o empuxo da zona 1 é 2,63, unidade por metro de cortina. Cada metro recebe, só nessa partezinha, 2 vírgulas. Eu vou ter que calcular o momento, né? Que distância é essa? Momento é braço vezes força. Que distância é essa? 1/3 da altura. A altura é? Então, um metro. Cálculo do empuxo na região 2. Está muito rápido aí? Está dando para copiar bem? Mais importante, está dando para entender bem? Então, na região 2 é também um triângulo. Sete, 2. Devido à tensão horizontal 2, o empuxo vai ser, de novo, meio da base tem o meio da base aqui? Não. É, porque é um retângulo. Então, base vezes altura. A base vale os mesmos 1,75. Vezes altura, 3, que vai dar 15, 22, 4. 5. 3 vezes 5, 15? Não, pode tirar a segunda casa decimal, é muito exagero. Um erro de 30% desse cálculo está muito bom. Então, aqui eu vou ter um outro empuxo que vai estar aonde? Qual é a posição dele? Então, daqui até o ponto C eu tenho 1 mais 3, 4 metros. Daqui até o ponto C eu tenho... Eu vou calcular o momento onde a peça quebra. Aqui embaixo. Esse empuxo gera aqui 4 metros de braço de alavanca. Esse daqui, aonde ele está aplicado? 1,5. Então, eu tenho 1,5 metros. Esse aqui é causado pela área 1, esse causado pela área 2. Agora eu vou calcular um empuxo. Alguém, se quiser, adiantando, já vai calculando o momento no ponto C, que é onde vai quebrar
a cortina se ela tiver ficha. Se ela não tiver, não, ele vai empurrar a cortina. Então tem que ter atrito, alguma coisa para segurar ela aqui. Se for um muro pesadão, a área dele me ajuda a gerar uma tensão cisalhante que segura esse negócio, senão o muro sai andando. Quando tem ficha que é comum, ela quebra aqui embaixo. Alguém já pode ir calculando o momento desse empuxo vezes 4, desse empuxo vezes 1,5, etc. Então, 7,3. Na zona 3. O empuxo na área 3 vai ser, agora sim, outro triângulo, meio da base. Já foi calculada essa basezinha aqui, olha. 0,936. Pode ser só 0,93, ou do jeito que quiserem. Vezes a base, né, vezes a altura, 3 metros. Que dá 1,39 toneladas por metro quadrado por metro de cortina. Ah, não. Desculpa, empuxo é só toneladas por metro, ou quilonewton, tanto faz. Na região 4, volta a ser um triângulo, meio da base, em face da pressão neutra, poro, pressão, 3. Vezes a altura, 3. 4,5 tonelada por metro de cortina. O terceiro empuxo que está aqui devido ao triângulo vai estar a 1/3, 1 metro do ponto C. E esse último que a gente calculou também vai estar a 1/3. Então, esse aqui é o empuxo 3, esse é o empuxo 4. Pronto. Entendeu mais ou menos aí, Marcos? É Marcos, não? Hã? Tiago, entendeu mais ou menos isso aí? Lembra que a coisa é ao contrário. Na realidade, eu quero um empuxo, que é uma força, para calcular o momento. Posso calcular em qualquer ponto que eu quiser. Vocês farão isso no curso de isostática, traçar o diagrama de momento. E no de concreto, com o diagrama de momento, acha quantos centímetros de cortina, quantas barras de aço. Lembram? Se a cortina estiver enterrada, se for possível na sua obra, capriche na ferragem aqui, ele vai quebrar para lá. Então, ferro aqui, olha. Amarre mais ferros nessa zona aí, pode ser ponta, tudo ajuda. Alguma dúvida até aqui? E o step 8 final, cálculo dos momentos, fletores, em relação a qualquer ponto, vou pegar o pior. Então, eu tenho momento fletor no ponto C. Vou somando. Empuxo 1 vezes braço de alavanca B1. Mais empuxo 2
vezes braço de alavanca 2, mais empuxo 3, vezes braço de alavanca 3. Alguém, por gentileza, já calcula 2, me dando esses valores. Mais empuxo 4, vezes braço de alavanca 4. Então, momento fretor no ponto C vai ser... Alguém já calculou? 4 vezes 2,63. O braço de alavanca, 1 mais 3, 4 vezes 2,63. 10 ponto... Mais. Empuxo da força 2... vezes 1,5. Vai ser 0,93 vezes 1,5, que deve dar 1, opa! Momento. 1,5 metro. 1,5 vezes... Tá certo. Deu 7,87 mais o empuxo o momento devido ao empuxo 3. O empuxo 3 está a 1 metro de distância e o valor do empuxo 3, quanto? 1,39 mais o empuxo devido à água, que está a 1 metro de altura, vezes 4,5. Portanto, o momento fretor no ponto C vai ser 4, 6, 14, 20, 25, 24,28. Gustavo, qual a unidade de empuxo? Gustavo. Espera aí. Momento é? Momento é o quê vezes o quê? Tonelada metro. Força vezes braço. Tonelada metro. Pronto. Uma forma simples de estimar a segurança de um corte de solo chamado talude. Gabriel, para saber se isso vai desabar, eu vou estimar a tensão que puxa e a tensão que segura. Utiliza-se, de uma maneira geral, um coeficiente de segurança de 1,5 a 2. Então, a resistente tem que ser 2 vezes maior do que a que está empurrando. Então, a tensão atuante depende do peso. Quanto mais pesado, mais ele puxa. Inclusive, na própria Universidade de Brasília, próxima, lembram? Alguém foi escavando aqui uma valeta profunda de 6 metros, foi tirando a terra e colocando aqui. O que eu aumentei, Gabriel? Aumentou a tensão. Portanto, tem 2 formas de resolver esse problema. Eu estimo, puxa, pode desabar aqui em cima. O que eu faço para resolver esse problema? Voltando. O que faz cair? Tá. Mas o que provoca isso? Peso. Então, se eu quero aliviar para evitar o escorregamento, como é que você retira? Retira o peso. Muito bem. Como é que eu retiro o peso? Alguém pode ajudar o Gabriel? Você projetou um talude e falou, vai desabar em cima da minha obra. É comum isso acontecer. Na realidade, tem 3 formas de resolver isso. Uma é tirando o peso. Alguém, como é que eu tiro o peso ali?
Sem falar na bobagem de escavar e colocar o peso em cima do terrapleno horizontal, fazer depósito de tijolo, aço, etc. É uma burrice. Não, porque você teria que desmontar o talude inteiro, o solo todo, e compactar. Ajuda. A compactação aumenta a resistência. Aumentando a resistência, o que eu vou aumentar? A tensão resistente, que é dada segundo o Coulomb. Lembra? Mas isso é um processo caro e pouco usado. Outra forma de aliviar o peso. Cortando o talude. Suavizo ele. Não é? Então, se eu sentir que está ruim, tira um bocado desse peso. Mas quando eu não consigo cortar, porque se eu cortar eu entro na rua ou no vizinho, qual é a solução que a gente acabou de ver na aula passada? Cortina. Muro ou cortina de contenção. Paciência. Aí não tem outro jeito. Então, muro ou cortina de contenção. Lembram-se, eu já tinha falado isso na aula passada, que mesmo passando, aí eu vou encher de terra, compactando, tá certo, e fazendo drenos, o dreno aqui embaixo, e a cortina de dreno lateral, sempre, não esqueçam disso, qualquer cortina eu tenho que ter drenos, porque a água vai aumentar o peso, eu posso fazer dreno aqui, tem que fazer o dreno de pé, e se eu cortar o talude, eu posso fazer um dreno assim de areia e geotextil, sempre. E na minha obra, mesmo passando o talude, que eu posso chapiscar ou lançar concreto projetado, eu sempre faço uma contenção, porque mais cedo ou mais tarde ele pode escorrer para dentro da minha obra. Então, dreno e contenção é quase que infalível. E muito bem, qual é realmente a forma, então, de verificar se vai desabar? Pode ser uma barragem de terra, ela pode escorregar, né? Então, o que nós fazemos, o método mais comum é comparar essas tensões. Melhor do que comparar as tensões é verificar o momento de cada força em relação ao ponto O. Então, na engenharia, quando eu vou calcular qualquer coisa, qual é a condição que eu sempre procuro atender? 3 condições. Chama condições de... A obra tem que ficar parada. Quais são? Ela não pode nem escorregar, nem andar, nem girar, nem andar para horizontal, nem vertical. Essas condições são básicas na engenharia. Condição de... Alguém se lembra? Eu acho que todo mundo sabe, só não está lembrando do nome. Condições de equilíbrio. Lembra? Somatório de momentos da condição de equilíbrio somatório de momentos tem que ser igual a 0 em qualquer posição. Somatório de força vertical tem que ser igual a 0. Somatório de força horizontal igual a 0. Então, a condição de equilíbrio nas nossas obras, eu não fabrico papa-vento. Então, a obra tem que ficar quietinha. Portanto, no lugar de comparar as tensões cisalhantes, eu comparo o momento, em relação ao ponto, que seria o centro de rotação da superfície. Então, eu arbitro um ponto inicial que seria provável centro de rotação dessa cunha. E calculo, se essa cunha arbitrada não passou, deu um coeficiente de segurança abaixo de 1,5, eu arbitro outra cunha.
Até aqui tem algumas pequenas regras, mas é sentimental. Aí eu estudo essa outra cunha, estudo outra cunha, etc. Um pouco intuitivo, até dar um bom coeficiente de segurança. Aí eu vejo se ela vai derrubar a vizinha, se não vai, onde é que passa a cunha de ruptura, etc. Lembrando que nos solos vermelhos do Brasil ela tem um trecho vertical, ela cai menos do que se esperava. Existem vários métodos. Um método muito comum é dividir isso por fatia para ir somando os esforços. Método das fatias. Muito comum. Vocês com certeza vão utilizar na vida programas de computador. Mas aquela máxima vale sempre. Cuidado com o resultado de programa de computador. Se tiverem tempo, façam uma previsão na mão rapidinho. O programa mais utilizado hoje, e é quase muito bom, não é totalmente bom, chama-se Slope. Slope é talude em inglês. Slope W. Ele vem dentro de um programa geral chamado GeoSlope. Você pode até baixar a versão para estudante. Tem outra versão que calcula a hidráulica, ou seja, a poro-pressão, etc., a percolação, e outra que estuda tensões. Não costuma dar muito certo. Essa é a mais próxima da realidade. Você, no AutoCAD, desenha o talude, passa para o slope e ele te diz, ó, vai romper por aqui, seu coeficiente de segurança é tanto. Entenderam? É quase bom esse programa. Tá bom? Então, vamos fazer um exercício, nada melhor do que estudar a teoria fazendo um exercício. Está aqui, por exemplo, olha, o cálculo do fator de segurança, que não é nada mais, nem nada menos do que o momento em relação àquele ponto. É somatório dos comprimentos da curva, L, vezes a coesão. Somatório da força vertical, P, cosseno de alfa, que é o ângulo do talude, vezes tangente do ângulo de atrito, dividido por P seno de alfa. Então, nós vamos procurar esses dois parâmetros e calcular o coeficiente de segurança. Então, vamos lá, exercício. Verificar a estabilidade é bom, vai copiar. E eu quero que me entregue de novo. Verificar a estabilidade do talude dado na figura 1.1. Verificar a estabilidade do talude da figura 1.1. Aplicando-se o método mais comum, que é o método das fatias. Para mim não me envolver em integração e tal, eu divido a curva em pedacinhos, sabe, em fatias. A estabilidade do talude da figura 1.1, que todo mundo recebeu, pelo método mais comum das fatias. Podem usar o verso das tabelas, basta numerar a página. Vocês podem resolver com 3 fatias.
só. Lógico, se eu resolver com 10, fica muito melhor. Quem não usar o programão pode programar em Excel, pode programar em vários algoritmos e tal, mas quer um conselho? Faça o que todo mundo sabe, que todo mundo entende, que é o Excel. Só para fazer as continhas. Então, nós temos esse talude que foi dado aí. Vocês dividem em 3, eu vou dividir em 7. Deixa eu ver como é que ficou a previsão da curva assim. Supondo que ele vai romper dessa forma, já até escolhi para facilitar um provável centro que está aqui a 18 metros da crista do talude e a, acho que 5 no caso de vocês aí, 14 metros do pé, pois não, a 5 metros da crista, pois não? Oi? Eu vou fazer um completo, vocês vão acompanhando. Só 3, para andar rápido, senão leva muito tempo. 5 metros. Bom, cada aluno agora vai receber um SPT e um tipo de solo. Por que isso? Porque isso é a própria realidade. Não adianta a gente chegar aqui rápido, falar, o ângulo de atrito sai traxial e tal. Vamos aprender a fazer a coisa como tem que ser feita. Então, por gentileza, cada aluno vai usar um SPT e um solo. Se alguém fizer um programinha Excel, manda para mim que eu quero passar para as turmas da UNB no semestre que vem. Qual é seu nome mesmo? Natália, seu SPT, o seu solo aqui, olha, ele tem um SPT e tem um solo. Natália, seu SPT é 12. O seu solo é uma argila pouco siltosa. O rapaz aí, qual é seu nome? Josemar. O seu solo tem um SPT 8, é uma argila muito pouco siltosa, aqui siltosa. Para facilitar, não vamos colocar nível d'água, não. O próximo é? Giovanni. 14, e o subsolo é uma argila normalmente siltosa. Montana? 10, e uma argila muito siltosa. O próximo, 12, atrás da Montana, qual é seu nome? Saulo. 12, e uma argila muito pouco siltosa. O rapaz de trás é Marcelo? Não. Luiz, seu solo vai ser 10, com uma argila muito siltosa. Gabriel, você vai ser um solo 8, com argila normalmente siltosa. O de blusa branca que eu saltei. Luiz também? Luiz é. Então, 10, argila muito pouco siltosa. Ainda vou escrever em cima. Alexandre, SPT 10, um silt muito argiloso. Rodrigo,
Seu SPT é 12, o silt argiloso. Natália, 8, um silt muito pouco argiloso. Jonathan, seu solo é mais fraco, Jonathan. C, uma argila normalmente siltosa. A moça de trás? Marília, né? Isso. 8, uma argila pouco siltosa. Rodrigo, 10, uma argila pura, sem mistura. O rapaz lá de trás é o Lohan. 8, silt puro. Isaura, 10, silt pouco argiloso. Tiago, 12, argila muito pouco siltosa. Então, vamos supor que você tivesse recebido o que a gente recebe na vida profissional, que é o SPT. Se quer melhorar, faça um ensaio de cisalhamento direto, traça a curva de ruptura do Mohr-Coulomb, acha C e Φ. Se por acaso se fizer um ensaio com amostras deformadas confiáveis e tiver o SPT próximo, manda para mim que eu quero tratar estatisticamente, que nós vamos fazer essa análise prévia somente com o que se tem na vida profissional, SPT. Então, primeiro passo, obtenção de C e Φ. Eu vou precisar da coesão e do ângulo de atrito. Muito bem. Eu distribuí várias tabelinhas. Essa tabela da página 236, ela é feita para argilas siltosas 236. Os siltes argilosos, lateríticos, solo não saturado, tropical, é o que predomina no nosso país, solos não saturados, sabe? A tabela 225 tem também como obter a coesão para esse tipo de solo, ou a coesão não drenada embaixo, que vale simplesmente o SPT dividido pelo alfa. O dia que você precisar achar a coesão não drenada de um solo, entra nessa tabelinha com SPT, o tipo de solo, e divide por um fator alfa. Então, da tabela 236, com... É a página 236. Não, tem a tabela 2.3.6, É na página 233. Essa tabelinha aqui, olha. Essa tabelinha. Tá? Então, me dá o seu SPT. N72, 10. E o seu solo? Me dá aí. É argila? Hã? Pura. Muito bem. Aqui,
Está vendo esse boxezinho quadradinho aqui? Você pode, sendo o solo laterítico tal, comum no Brasil, esse solo vermelho, você pode ter o ângulo de atrito direto com base no SPT. Então, na tabela da página 236, não tem número, porque isso na realidade não é uma tabela. Mas se tivesse tabela, eu colocaria embaixo a tabela, em cima a página. Então, da página 236, entrando-se com o SPT, esse solo está saturado ou não? Não, porque não tem água. Então, eu encontro que o ângulo de atrito vale, para solos não saturados, 20 graus mais 0,4 de SPT, que é 10. Portanto, se essas correlações estiverem bem afinadas para esse tipo de solo, evitamos um trabalho enorme. Mas lembra-se, essas pesquisas valem muito para o local que ela foi feita, e o Brasil está construindo sistematicamente campos experimentais, e o que a Universidade Católica precisa fazer, para fazer ensaios e correlações. Isso é um trabalho enorme e vale uma fortuna. Lembra, eu teria que tirar um ensaio triaxial por aqui, uma amostra indeformada aqui, se tiver água é complicador. Teria que fazer 3 amostras, lembram? Sigma 1, sigma 3, traçar a curva que é a equação do Coulomb, aqui eu acho C, aqui eu acho φ. 15 dias e R$4.000. E as nossas obras já começam atrasadas. Bom? Então, assim, eu achei fácil o ângulo de atrito, mas, lembram, um dia que você fizer SPT e um ensaio de cisalhamento direto ou triaxial confiável, manda o resultado para mim. Se você achar que a amostra indeformada não ficou bem feita, não manda não, que só vai me dar o problema no tratamento estatístico. Pronto. Temos a outra tabela também para solos tropicais lateríticos, que dá o valor da coesão. Página 225. Então, com solos coesivos, que é argilas e siltes, entrando na tabela da página 2.25, eu vou encontrar que a coesão, no caso é igual a coesão efetiva ou total, é a mesma coisa, porque é não saturada. Não precisa tirar a poropressão nem nada, né? Vale N sobre 35 em, lembra a unidade, quilo por centímetro quadrado. Quem estiver trabalhando em quilonewton é só dividir por 0,35. Então, voltando ao SPT 10, a coesão efetiva, que é igual a coesão total, é 10 sobre 35, por gentileza, dá 0,23, talvez. Alguém na máquina? 2,9, né? 2,9? 2,9 quilos por centímetro quadrado. Então, opção sua de vida profissional. Ou faz ensaio de cisalhamento direto, tirando amostras indeformadas aqui, olha, ou aqui no ponto, ou faz triaxial. Já resolvi 2 problemas em menos de 1 minuto. Essas correlações que estão no capítulo 4 do livro de sondagens, ou no capítulo 2 do livro de fundações, vale uma fortuna. Inclusive, isso é tão importante que
se você fizer ensaios, use 2 minutos do seu tempo e confere pelas tabelas, para ver se o ensaio está bem feito. Lógico, um erro de 30%, 40% é aceitável. Mas se der valor discrepante, checa o laboratório. Pronto. Obtido. Passo 2. Vocês fazem só com 3. Não, é o passo 2, vocês vão fazer com 3 fatias, já está até desenhado aí para ganhar tempo. Mas você faz isso depois, com calma, para mais fatias na mão, quando você tiver um problema. Passo 2, cálculo do peso das fatias. Cálculo. O que é mais importante aqui, que é a minha missão? Para que eu vou calcular peso das fatias? Alguém pode me dizer? Isso é que é importante. Para que eu vou calcular esse peso? Eu vou transcrever o desenho aqui para ficar mais fácil de filmar. O que eu estou querendo ver mesmo? Lembra, é isso que eu quero que vocês saiam desse curso sabendo. Eu estou querendo comparar o quê com o quê? Atuante com a resistente. Se o coeficiente de segurança, se a atuante for maior do que a resistente, o que é que vai acontecer? Vai romper. E para que eu quero calcular o peso, então? Não, não é só por isso. Por que eu quero calcular o peso? O que eu vou querer comparar mesmo? E para que o peso nessa história? Porque essas tensões é uma componente do peso. Na realidade, são infinitas. Se eu tiver a equação dessa curva, uso a integral, resolvo, somo, né? Senão, divido na mão. Lembram que solos tropicais, isso aqui não é um círculo. Por que eu estou falando de círculo? Porque a equação do círculo é fácil trabalhar. Isso é uma espiral logarítmica, que também não é ruim, mas é um pouquinho tem exponencial e um trecho reto depois para cima. Fura. Preciso de teses de mestrado e doutorado para definir isso nos solos brasileiros. Saber bem qual é a curva. Ela nunca é tão circular assim. Então, peso, eu acho que eu já até calculei. Peso vale o que mesmo? Como é que eu acho o peso de uma massa de solo? Fórmula elementar da física. Peso específico vezes. Então, peso específico vezes. No item aqui anterior, já que é parâmetros, vamos achar o peso específico. Coloca num cantinho aí. Obtenção do peso específico, não é um passo não. Nós já achamos a coesão, achamos o ângulo de atrito. Gama natural, quer dizer que não está seco, nem muito úmido, nem submerso. Bom, ou você faz um ensaio chamado frasco de areia, porque peso específico é massa sobre volume. Mas como é que você vai? Se for seco, você abre um tubulão e aonde você acha que vai romper, tira a amostra lá. Ou tira a amostra e faz ensaio triaxial, antes de fazer o ensaio, mede o volume e pesa, ou usa
Correlações, de novo, capítulo 4, salvando a nossa dúvida. Nessa tabelinha, aqui, olha, página 213, tabela 221, isso é a reunião de 800 pontos, onde se fez ensaio de campo e SPT. Vamos ver como é que obtém. Essa tabela é para solos coesivos. Se não tiver dado aqui, um dia que precisarem, me ligue, eu mando. Não, tem todos eles. Solos coesivos, tabela 221, página 213. Se alguém precisar um dia dos solos granulares, coesivos são argilas e siltes. Argila siltosa, tudo é coesivo. Ou areias e cascalho é outra tabela. Então vamos lá. O que eu tenho? Solos coesivos. A moça que me pediu para botar 8 no SPT, quem foi? Me dá um solo qualquer. Hã? Repete. Argila muito siltosa. Então, está dentro do grupo coesivo. Vale a tabela. Um dia, quem sabe, a gente abre. Não é só para C puro. C6, C4, etc. Mas eu vou precisar de 5.000 ou 10.000 pontos no Brasil inteiro. E o SPT... N72, lembram? É o SPT brasileiro, é o número de golpes, com eficiência de 72%. Aquele peso de 65 quilos que cai de 75 centímetros de altura, como tem cabo de aço ou corda, ele amortece um pouco. Então, a energia não é 100%. Então, isso é o SPT brasileiro. Se você for fazer uma sondagem para embaixadas e mandar para o exterior, você tem que mandar a correlação. Por exemplo, a França, Japão, etc., Estados Unidos, Canadá, 60% de eficiência só. Então, o nosso SPT é 1,2 vezes mais eficiente do que aqueles. Ou seja, onde eles têm que bater 10 golpes, 12 golpes, a gente basta bater só 10. Então, vamos pegar o mesmo trabalho, SPT 10. Vocês estão fazendo aí o seu, né? Então, nessa tabelinha da página 213, com esses dados, na tabela da página 213, e a tabela 2, 2, 1, eu vou ter gama igual. Como eu não disse que tipo de gama que era, vamos colocar aqui gama úmido. Então, o solo era C, é do grupo coesivo, vale a tabela. Aqui pega tudo que é C e tudo que é M. Não, sem água, mas pode ser úmido, pouco úmido, muito úmido, saturado. Vamos considerar úmido, entendeu? Então, naquela classificação extensiva minha, por exemplo, argila, muito siltosa, vermelhinha, úmida, 5. Lembra, o segundo dígito dava umidade? 6 muito úmido, 7 saturada, 4 pouco úmida, 3 seca, 9 submersa. Aqui é uma argila 5, vamos considerar úmida. Então, todos me acompanham. Entra com SPT 10, pois não? Não, considera úmida, porque eu não disse se era... Tá? O seu C é uma argila pura, não tem mistura. Então, vale esse ábaco, esse é para todos os coesivos, tá? Tem um para areias também.
Então, entrando com SPT 10, alguém já achou aí? Argila úmida é a terceira curva de baixo para cima. Vai lá, eu acho 1,7. Alguém achou outro valor? Me diz qual é. 1,7 toneladas por metro cúbico. Uma argila tal com SPT 10 úmida. Você já achou aí, Montana, o seu? É o mesmo? Mesmo solo, argila e 10 SPT? Qual é o seu SPT? Você já sabe achar? Então vamos lá, me diz qual é, rapidinho. Entra com o SPT 8? Sim, aqui é o SPT 8 que é... Aqui, ó. Aqui, ele vai ter... Até a terceira curva que é úmida, tá vendo? Tem pouco úmida, seca, está úmida. Terceira curva. Ele vai dar em torno de 1,6. É por aí. De novo, essas tabelas valem uma fortuna, né? Muito bem. Eu dividi em 7 camadas, lembra? Mas vocês vão fazer em 3 camadas. Então, eu escolhi um ponto arbitrário que, baseado só na experiência, eu fiz em 7, vocês em 3. Eu vou desenhar só em 3 partes. Então, eu vou ter que calcular a tensão cisalhante aqui, olha. Aqui, eu vou assimilar isso a uma reta. E divido isso em fatias, lógico, verticais. Então, por gentileza, eu acho que já está até tracejado aí, né? Dividam em fatias verticais. Para dar mais precisão, eu resolvi em 7 partes. Isa, qual é a filosofia central do método, que você não pode esquecer nunca? O que eu comparo com o quê? Para saber se vai cair ou não. Como é que chama essa aqui com essa aqui? Ela tem outro nome, mais bonito do que esqueci. Alguém? Não, é cisalhante. Cisalhante atuante com cisalhante existente. E ela depende do peso. E do ângulo de atrito, da coesão. Lembra da equação de Coulomb? Tá. Então, vamos calcular o peso. Isso daqui nada mais é do que um trapézio, né? Qual é a área? Eu vou ter que calcular o volume. Então, eu calculo a área dessa fatia que eu dividi, eu cortei esse queijo em várias fatias, 1 metro de cortina. Vou calcular o volume para 1 metro de cortina. Você tem essa cortina aqui, desculpa, de talude. Você tem esse talude, eu vou calcular por metro. E repito, não precisa repetir, eu calculo uma fatia de 1 metro, decido tudo. Um metro nessa direção aqui, olha. Vamos supor que essa obra tenha 50 metros, vou calcular por metro, igual fizemos com o muro de arrimo. Então, alguém calcula o peso aí para mim já. O peso da fatia 1. Lembra-se, o trapézio, esse é um trapézio deitado, né? Qual é a área do trapézio? Alguém, rapidinho? Área vai ser base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura do trapézio. No nosso caso aqui, olha,
paralelas, bases são paralelas, né? Base maior, base menor e altura H. Base menor mais base menor é altura. Alguém, qualquer uma pessoa com máquina, me dá o valor calculado e outra pessoa me dá o valor calculado dela, de vocês. Então vamos lá. Fatia 4. Pode me dar o valor da fatia 4? Está aqui na tabela, eu já medi no AutoCAD para vocês. Fatia 4. Todo mundo, fatia 4. Cada um calcule a sua. Por enquanto é a mesma coisa, né? É essa tabelinha aqui, olha. Fatia 4. Já calculei para vocês. Comprimento, que vai ser a altura, 8,44 m. Base maior, 6,51. Base menor, 1,3. É a fatia lá de baixo, 4. Cada um faça agora, calcule o seu peso da fatia. Fatia 4, fatia 3, fatia 2, e tem uma fatia pequenininha aqui, 1. Cada um calculando. O primeiro que calcular me diz qual é o valor. Já fiz no AutoCAD e medi para vocês. Pode medir na régua também. Pode ser em quilonewtons por metro linear. Só multiplicar o gama, que era 1,7, para 17. 1,7 toneladas por metro cúbico dão 17 quilonewtons por metro cúbico. É 10 vezes maior. Já calculou aí? Pronto. Alguém mais calculou? O primeiro dá 118,3. Confere aproximadamente o peso. Isa. Você chama primeiro da pequenininha, da fatia 1? É, fatia 1, 18. Quanto foi? Eu acho uma discrepância muito grande. Qual era o seu SPT? Qual é o seu gama? Hã? Ah, tudo bem. Mas você já calculou o resto? Todas. Mesmo gama para todos. Não, porque o solo é um só. Sempre. Não sei, o seu deu 1,7? Não, eu deu 1,75. Então, 1,65. Agora eu vou querer, daqui um pouco, que alguém me explica o que a gente está fazendo.
A hora que alguém calcular também, esse L vai ser igual ao nosso H, a altura do trapézio. Base 1 do trapézio, base maior, base menor, peso, no exemplo que eu resolvi, o meu gama foi deixa eu ver quanto é que eu achei o gama, porque eu dividi em 7 fatias. Meu gama foi 1,6, minha coesão foi 20 kN por metro quadrado, ou 20 kPa, ou 0,2. E o ângulo de atrito, 20 graus. No meu exercício, gama deu 16 kN por metro cúbico. Ângulo de atrito, filhinha, 20 graus. No meu exemplo, é outra história, é outro exemplo que eu fiz. Hã? Desculpa, deu 22,8, eu adotei 22. Deu 22,8, ângulo de atrito, toma cuidado com ele, baixa sempre, viu, que ele é muito perigoso. E a coesão minha deu 20, se não me engano, 20 toneladas, 20 kN por metro quadrado. Vamos trabalhar, tanto faz, é 0,2, mas passa para quilonewtons, 20 kN. Então, o peso pode ser quilonewtons por metro de cortina. Facílimo. Quanto é que é? Mas ele quer aprender a transformar. Quantos quilos tem um newton? O newton é maior ou menor do que o quilo? Menor? Menor. Aí é só multiplicar 1000 por 9,8, ou seja, 10, aí dá quilonewton. Metro quadrado para centímetro quadrado. Então, é 10 à quarta. Porque centímetro quadrado para 10 à quarta, tá? Aí você chega lá. Então, o próximo passo é isso que vocês estão fazendo. Alguém já calculou aí para a gente checar? Eu vou transcrever a tabelinha no quadro. Se alguém não tiver máquina, alguém pode ligar para vocês, ou a calcular para vocês. Então, eu vou calcular, já calculei o peso, o alfa e o seno de alfa. Alfa, já também tirei no AutoCAD para vocês, para não ter que trazer aqui para a aula hoje. Seno de alfa, próxima coluna. Na sequência, deve ser cosseno de alfa, P seno de alfa e P cosseno de alfa. Pode ir já calculando por gentileza, cada um já tem um alfa, já tem um peso. Já tirei para vocês aí. Só para se ter uma... Pois não. O alfa, 12 graus. É menos 8, desculpa, porque está ao contrário. A 3 é 12, a 2 é 38 e a 1 é 70. No meu caso,
Só para você ter uma ideia, o comprimento da fatia no meu caso, o comprimento da fatia 3 são 7 fatias, 5,07 metros, a base B1 5,74, mas são 7 fatias, então é menor do que a de vocês. 5,04, eu calculei com mais fatia para ter mais precisão, 435,2, 38 graus, seno de alfa 0,616, cosseno de alfa 0. Vocês já estão calculando seno e cosseno? O produto deu 268,1 e 342,94, fazendo com mais precisão. 7 fatias. Já pode calcular P-seno e tal. Eu vou colocar o de vocês aí para seguir de guia, né? Então, alguém me dá, por gentileza, os comprimentos das fatias 1, 2, 3 e 4 de vocês? Não, 11,93. 11,33. E 8,44. 8 ponto. B1. Lado maior. 2,45. 8,27. E a outra? 8,27. 6,51. B2. 2,01. 2,45. 6,51. 1,3. P. No meu caso, no meu gôndola, 118,3. 1.230. Tá. 1.230. O que mais? 1.423,88 e 560,29. O alfa. O alfa é 70, 38, 12, 12 e menos 8. Seno de alfa. 0,94, tá bom essas casas? Só 2 casas. Não, 0,62. Não, primeiro, certo? Nossa, cuidado. 94, isso. Essa com 0,62. A terceira, 0,21. E a quarta, menos 0,14. Cosseno, 0,342. Ah, é 0,79. 0,98. E a última, 0,99. Não, é certo, giga. Cosseno. P seno de alfa. Não calculei ainda, vamos ver. Deu 111.202. Mas precisa ver se é o mesmo dado. 110,42. 110,92. A segunda, 1.250,12 vezes 0,2. 762,67. Vocês estão por perto disso aí, né?
que é o seu, eu tenho que saber qual é a diferença. Não confunde depois. Só para ficar com os seus dados aí. Tá, e a última vai ser. Menos 78,44. Peguei cosseno. Primeiro dá 40, 3,46. Segundo dá 971,79. Isso. Terceiro. 1.394,91. E o último, 554,68. Qual é o seu gama? 1,7. SPT 10. Solo, Seco. argila pura, coesão, Dá 28,57. 20, 28 graus. E ângulo de atrito? 28 ponto. Pronto. Se quiserem conferir em casa, está aqui os dados desse aluno que deu isso daqui. Os meus dados foram esses, mas eu dividi em 7. Alguém ficou muito fora disso daí? Tem alguém que está perdido? É porque, em vez de estar empurrando, está segurando, por causa da posição. Bem desenhada, ela pode mostrar isso daí. Tem alguém que está muito fora? Pronto. Próximo passo é calcular o fator de segurança, que nada mais é do que o momento. Então, step 4, cálculo do fator de segurança. 3 já foi a construção da tabela, viu? Cálculo do fator de segurança. Está aqui já a fórmula. Então, o que a gente faz? Faz o somatório dessas colunas. Eu vou precisar do somatório das colunas. Então, somatório da coluna 1. Aqui. Não, só das que entram no... Só que entra no cálculo do momento. Deu quanto? Confere para ver se é o seu. Vou precisar também do somatório da coluna 9 e da 8. Coluna 8, coluna 9. Mais ou menos, né? Coluna 8. Claro. Professor, dá 1063,25. A 8? 1063,25. Mas... É o mesmo valor? Não, usou qual valor na o negativo, Vão manter o seu valor, negativo subtrai. 1094,06. Só quero saber se vocês estão próximos disso aí. Porque ele usou, professor,
Entendi. E o 9? Já vai ser o V. O 9 deu 2.961. 2.961. Pronto. Então, esse somatório de P cosseno alfa é o somatório da coluna 9, vezes tangente do ângulo de atrito. Quanto é que deu a tangente no seu caso de 24 graus? 0,445. Não faz muita diferença. Vezes a coluna 9, 2.000, já vai calculando isso, por favor. 961,84. Dividido por somatório. Só para corrigir, a gente vai para 5,7, viu? Oi? Coesão ali, ali na equação está errada. É 5,7, 28 por 5,7. Isso é um 7 na coesão aí. Isso, pronto. Dividido pelo somatório da coluna 8, que é 1.094,06, que nada mais é do que a tensão cisalhante atuante É seguro esse talude para você? Está até com uma folguinha. É. Alguém ficou muito longe disso daí? Muito bem, vamos... 1,18. Muito bem. Quem achou abaixo de 1,5 vai ter que usar 3 possíveis soluções. Mas antes, o que importa aqui é entender isso. Isso é uma geometria simples. Natália, o que eu devo fazer de uma forma simples para calcular a estabilidade de um talude? Não está lembrada do roteiro? Você, o Luiz? Hã? Então, Luiz, o que eu faço para saber a estabilidade de um talude? Está terminando. Você, então, de branco, termina o cálculo. O que eu faço, então, que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Quero saber se meu corte de obra vai ser seguro ou não. Calculo o fator de segurança. O que é o fator de segurança? Quantas vezes a tensão atuante, cisalhante atuante, que puxa para baixo, é maior do que a resistente, cisalhante resistente. Muito bem, como é que eu faço? E quais são esses valores do fator de segurança relativamente bom? 1,5 a 2. Quem achou abaixo de 1,5, o que você acha que deve ser feito aí? 3 possibilidades. Cortar o talude, nem sempre dá certo, porque você tem vizinho. Ou melhorar a resistência, como? Não, só se você escavou, porque fica caro, né? Desmontar e compactar. O que a gente pode fazer para melhorar a resistência? Grampo ou, no caso de talude, é só grampo. Grampeia. Aumenta a tensão cisalhante, etc. Evita isso daí. Não é tirante. Tirante tem que ser protendido, tem que ter cortina. Isso é que eu quero que vocês saibam. Depois é geometriazinha, construir a tabela simples, que é o cálculo desse momento. Alguma dúvida atroz? Tá.
Então, muito bem, foi ótimo ter sido seus professores, o professor de vocês, a turma muito boa, gostei muito. Sucesso lá fora. E qualquer dúvida, tem o meu telefone, meu e-mail, é só me ligar, tá bom? Podemos encerrar aqui.